Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. É o resumão do Marcão, pedindo o seu like e a sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. Olha só, nós estamos estudando o Renascimento. A postagem anterior eu falei sobre Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello, as tartarugas ninjas. E agora vou falar de outros renascentistas, para nós fecharmos esse assunto sobre o Renascimento. Quem são eles? Olha só. Renascimento, parte 5, alguns renascentistas e suas obras. Vamos lá. William Shakespeare, inglês, dramaturgo, peças de teatro, poeta, ficou muito conhecido com as obras Romeu e Julieta, Hamlet, Antônio e Cleópatra, Ricardo III e outras obras da dramaturgia. Outro renascentista muito conhecido, Luís Vaz de Camões, português, ora pois. Literatura, obra Os Lusíadas. Na obra Os Lusíadas, Camões fala sobre a viagem de Vasco da Gama para as Índias. E ali, nos Lusíadas, ele transforma Vasco da Gama num super-herói. Que, na verdade, foi muito importante essa viagem de Vasco da Gama para o desenvolvimento econômico português na época, no comércio de especiarias e artigos de luxo. Miguel de Cervantes, espanhol, literatura, a obra Dom Quixote, uma sátira dos ideais medievais. Ele, na verdade, escreveu essa obra, já na Idade Moderna, obviamente, satirizando os cavaleiros medievais da época moderna. Quem é Dom Quixote? Dom Quixote é um cavaleiro medieval perdido na Idade Moderna. O homem usa uma bacia na cabeça, dizendo que é um elmo, usa um pedaço de pau, dizendo que é uma lança, luta contra moinhos de vento, dizendo que são dragões, defende a honra de uma prostituta chamada Dulcineia e tem o seu fiel escudeiro Sancho Panza. E ele passa por várias aventuras. Mas, na verdade, ele está ridicularizando os valores da nobreza medieval. Nicolau Copérnico, cientista polonês, ciência, astronomia. Ele fez a obra A Revolução das Esferas Celestes. É a teoria heliocêntrica. Ele dizia o seguinte: o Sol é o centro do sistema planetário. Todos os planetas giram em torno do Sol, inclusive a Terra. É óbvio, é o correto. Mas naquela época, a igreja, como pensava de uma forma teocêntrica, Deus é o centro de tudo, defendia a teoria geocêntrica. A Terra é o centro do sistema planetário. Todos os planetas giram em torno da Terra, inclusive o Sol. É óbvio que a teoria geocêntrica está errada e a teoria heliocêntrica de Copérnico está correta. Galileu Galilei, italiano, ciência, física, astronomia, ele aperfeiçoou o telescópio, fez vários estudos na área de física e de astronomia e apoiou a teoria de Copérnico. Quase foi queimado na fogueira, o tribunal da Inquisição. Teve que voltar atrás, dizer que estava errado. Mas ele sabia que o Sol era o centro do sistema planetário. Ele era um estudioso, era um astrônomo. Mas, naquela época, o tribunal da Inquisição era realmente extremamente perigoso, no sentido de contestar os dogmas já definidos pela Igreja. Nicolau Maquiavel, obra O Príncipe. Tem uma frase muito interessante de Maquiavel: os fins justificam os meios. O que é isso? É o seguinte: não importa o meio que você use para atingir seu fim. Quem é Maquiavel? Maquiavel, inclusive, o nome e sobrenome dele ficou relacionado à maldade, maquiavélico. Por que isso? Maquiavel, ele era um diplomata e ele viveu com príncipes, nobres, políticos.
Então ele viu a nata do poder. E ele cria então esse personagem, o príncipe, que adota todos os meios possíveis para alcançar seus objetivos. E eu tive a curiosidade de separar para vocês os 10 mandamentos de Maquiavel. Pediria um pouquinho de paciência que eu os lerei. Maquiavel, na sua obra O Príncipe, aparece lá relacionado o seguinte. Olha que interessante. Primeiro mandamento. Zele apenas por seus interesses. Segundo mandamento. Não honre a ninguém além de você mesmo. Olha que interessante. É um menino caridoso. Terceiro. Cobice e procure ter tudo que puder. Quarto mandamento. Seja miserável. Quinto mandamento. Seja brutal. Sexto mandamento, mate os inimigos, mas se for necessário, os amigos. Ô criatura bondosa. Sétimo, engane o próximo toda vez que puder. Oh, que maravilha. Oitavo mandamento, use a força em vez da bondade ao tratar o próximo. Nono mandamento, faça o mal de uma só vez e o bem aos pouquinhos. E o 10º mandamento, que é um primor, se precisares apunhalar o inimigo, sede atencioso com ele e o fazei pelas costas. É realmente algo monumental. Mas Maquiavel, o que ele fez? Nessa obra de ficção, ele criou esse personagem, e que nada mais é do que o relato do que ele viu. Então, caríssimos, esses são os renascentistas. Como eu já falei dos 4 anteriores na outra postagem, nós vamos então recapitular rapidinho o resumão do Marcão para a gente fechar o assunto sobre o Renascimento. Alguns renascentistas, William Shakespeare, o inglês, dramaturgo, obras, Romeu e Julieta, Hamlet, Antônio e Cleópatra, Luís Vaz de Camões, português, literatura, os Lusíadas, falando da viagem de Vasco da Gama, Miguel Cervantes, literatura, espanhol, Dom Quixote, a sátira aos ideais da Idade Média. Nicolau Copérnico, cientista polonês, astrônomo, teoria heliocêntrica, o Sol é o centro do sistema planetário e os demais planetas giram em torno do Sol, inclusive a Terra, fazendo oposição à ideia geocêntrica da Igreja, que dizia que a Terra era o centro do sistema planetário e os planetas giravam em torno da Terra, inclusive o Sol. Galileu Galilei, ciência, físico, astrônomo, aperfeiçoou o telescópio, vários estudos na área da física e da astronomia, apoiou a teoria de Copérnico, quase foi queimado na fogueira, foi esperto, voltou atrás. Nicolau Maquiavel, literatura, italiano, obra O Príncipe, em que ele dizia que os fins justificam os meios. Toda aquela relação dos mandamentos, em que ele viu como agia aqueles que tinham poder naquela época, por ser ele, na verdade, um diplomata. Caríssimos, fechando o Renascimento, o professor Marcão, nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. É o resumão do Marcão. Fui!